Pô, mas todo mundo aqui é fanático, cara. Opa! Vocês estão bem? Bora falar um pouco sobre quadrinho? Bora falar de agente americano, fanático americano. Corta pra vinheta, produção. Olá, meu amigo, minha amiga do Pode Não Pode, como é que vão vocês? Todo mundo bem? Espero que sim. Pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de quadrinhos aqui no Pode ou Não Pode. E hoje a gente vai falar sobre agente americano, fanático americano, mas é uma edição entregue aqui ao Pode ou Não Pode pelo nosso produtor executivo de HQs, o Marcel Chardozin. Pessoal, o agente americano, para quem não acompanhou os vídeos, né, que eu fiz de o novo Capitão América e Capitão América, Capitão contra Capitão, todos esses vídeos estão aí na playlist, você pode encontrar na playlist Acervo de HQs do Capitão América, né? Para quem não sabe, o agente americano é ninguém mais que John Walker, né? O John Walker, ele foi chamado para ser um substituto do Capitão América quando o Steve Rogers desistiu desse posto por não se considerar um agente do Estado americano, e sim uma força que representa ideais, os mais nobres ideais americanos, né? Então o governo americano, né, uma ala voltada à investigação e à intervenção em casos envolvendo meta-humanos, super-heróis, né, trouxe o super patriota, o John Walker, para se tornar o novo Capitão América. O John Walker, no início da carreira dele, ele representava o pior que o americano pode ser. Um cara racista, homofóbico, fascista, né? Só que com o passar do tempo, com as edições que você vê no futuro, até pela presença dele nos Vingadores durante muito tempo, ele evoluiu um pouco. Evoluiu muito desse pensamento grotesco que eu acabei de falar, né? Enfim, você pode ver isso na década de 90 mesmo, iníciozinho da década de 90, você vê o agente americano na revista dos Vingadores, você vê que ele já não é mais aquela criatura tão asquerosa que ele era quando ele foi criado, né? Ele se identificava com grupos neonazistas e fascistas, né? Com a atuação desses grupos. Depois ele parou de se identificar com esse tipo de gente, né? Ele continuou sendo, obviamente, um sujeito extremamente violento, ele era muito bruto, né? Mas ele parou um pouco de se identificar com esse tipo de gente extremista, ok? Eu lembro muito que a primeira vez que eu li uma revista que tinha um agente americano, eu não fazia ideia de quem ele era. Eu estava numa revistinha do Capitão América, para quem não lembra, antigamente nos formatinhos, né, nos gibizinhos, você pegava uma revistinha em quadrinho e no miolo dela tinha histórias de personagens diversos, né? O Capitão América, por exemplo, seria histórias do Capitão América e dos Vingadores, né? Os Vingadores, diferente do que eles são hoje, né? Eles não eram um grupo tão conhecido no Brasil, né? Você chegasse em 92, se perguntasse para alguém quem eram os Vingadores, poucas pessoas conheceriam. Provavelmente só quem lê quadrinhos, né? Muito bem. Logo depois desse arco aqui de histórias, Capitão contra Capitão, onde o Steve Rogers voltou a ser o Capitão América, o John Walker ele passou a ser o agente americano. Ele continuava respondendo ao governo americano, né, ao Estado, mas não com o título de Capitão América, que voltou para o Steve Rogers, ok? E ficou assim até essa edição aqui, pelo menos, né? Eu não li algo do agente americano, eu não vi o agente americano nas revistas em quadrinhos há décadas de verdade. Não, para mim sumiu do mapa, não sabia mais nada dele, tá? Eu vou falar para vocês um pouco da sinopse disso aqui. Antes de eu falar da sinopse, é bom a gente lembrar. Esse encadernado aqui, ele contém 5 edições da minissérie US Agents, né? É o agente americano, né? United States Agents, lá de 2020, do número 1 ao número 5, beleza?
eu vou ler para vocês então a sinopse que está aqui na capa da revista e vou deixar vocês assistindo as capas, as 5 capas das 5 edições de US Agents, beleza? Corta para as capas, produção. Vamos lá então, pessoal. Vamos ver as capas aí da revista americana US Agents, né? Enquanto a gente fala um pouquinho sobre a sinopse que está aqui na capa da revista. A América vem primeiro. O povo de A-Frame, em West Virginia, está em guerra contra a poderosa multinacional Virago, que estabeleceu uma unidade na cidadezinha. O governo dos Estados Unidos acaba envolvido e o escolhido para resolver a situação é John Walker, que perdeu seu posto de agente americano, mas que agora atua de forma independente. Essa questão, pessoal, do John Walker ter perdido o posto de agente americano, ela é um embate constante, né? Porque uma funcionária do governo diz o tempo todo pro John Walker que ele foi demitido, na verdade. E o John Walker fica falando que ele se demitiu, né? Que ele desistiu. E nenhum dos dois está errado, né? O governo não queria mais o John Walker, né? Ele foi chamado por um cara totalmente despreparado para se envolver numa ação. E o John Walker não queria mais o posto de agente americano, tá? Enfim, então ele agora atua de forma independente, tá? Acompanhado por um novo aliado improvável, Walker chega a A-Frame e precisa lidar com uma situação muito mais complicada do que ele esperava, envolvendo conspirações, a deterioração do sonho americano e até mesmo fantasmas de seu passado. Essa questão que envolve a deterioração do sonho americano, ela mostra uma cidadezinha, aquela cidade que o povo tem orgulho, né? Que o pessoal coloca a bandeira dos Estados Unidos na varanda, mas que não tem mais emprego, que vive uma crise econômica gigantesca, porque essa multinacional de mineração apareceu nessa cidadezinha e todo o trabalho que ela faz é robotizado. Ou seja, a galera que tinha a sua atividade econômica principal ali para poder tirar seu sustento, né, da mineração, não consegue mais trabalhar lá, entendeu? Então, e acaba isso gera uma crise política e econômica na cidade, tá? E acaba se tornando também uma crise de segurança, né? Enfim, e essa questão dos fantasmas do passado de John Walker, eu não posso falar muito, senão é spoiler, né? Mas o John Walker, por exemplo, nunca superou a morte do irmão e tem outros familiares deles também, em especial, né? Que acaba sendo o foco também da história, numa grande conspiração, conforme foi dito aqui na sinopse, tá? Com roteiros de Priest, que escreveu Capitão América e O Falcão, nunca li, tá? Não lembro de ter lido algo de Priest, então não posso falar muito sobre o passado dele. E desenhos de George Jeanty, eu também não conheço esse cara. Ele desenhou a era do X-Men, Extremista. Esse X-Men com A, tá? Seria o Homem-X, tá? Não conheço ele também, não lembro de ter lido nada que ele desenhou. Acompanha o retorno de um dos anti-heróis mais simbólicos da Casa das Ideias. Muito bem, pessoal, vocês viram as capas aí. Eu gostaria muito de poder recomendar para vocês Agente Americano, Fanático Americano. Mas para você ler isso aqui, infelizmente você vai ter que ler com um telefone do lado, cara, para poder ficar consultando o Google, porque a Panini falhou miseravelmente aqui. Falhou no seguinte: ela não mostra nenhuma ficha de personagem, ela não faz a história até aqui como introdução para a gente poder entender melhor. Ela tem um editorial até bacana, mas esse editorial ele faz só uma apresentação do que o John Walker representa, né? E fala um pouco da situação da questão política e quadrinhos, né? Política e quadrinhos sempre se misturaram, não adianta. Quem fala que quadrinhos e política deveriam andar separados, cara, você está viajando. Política e quadrinhos sempre andaram juntos, sempre, tá? Enfim. Então a Panini, na minha opinião irrelevante, ela falhou nessa questão de poder deixar o leitor situado no que está acontecendo.
falhou e falhou feio, né? Então tem muitos personagens aqui, eu não tenho vergonha nenhuma de falar, tem muitos personagens aqui que eu não conheço, eu não sei, que não sabia quem eram até eu ter que pesquisar quem eles são, tá? Um que me surpreendeu bastante que apareceu na história, na verdade não me surpreendeu, mas eu gostei dele ter aparecido e eu acho a aparição dele muito interessante, é justamente o Estrela Negra, que é o Bucky do John Walker, né, quando ele era o Capitão América. E a gente viu esse Bucky aqui. Ele deixou de se chamar Bucky nesta revista mesmo e passou a adotar o nome Estrela Negra, porque Bucky é uma terminologia preconceituosa, né? Então foi trocado, né, esse nome Bucky por Estrela Negra, tá? Ele aparece aqui e é bem legal. A história é toda redondinha, inclusive tem uma parte dessa história aqui que se passa na Baía de Todos os Santos, no Brasil. Eu achei curioso quando eu virei a página e falaram Baía de Todos os Santos, né? Achei bem interessante isso. Não Rio de Janeiro, né? É sempre Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Existem outras cidades, outros estados para serem visitados, né? E para serem apresentados, né, para o público estrangeiro. Enfim, o trabalho do nosso amigo Priest aqui, escrevendo a história, ele até é arrumadinho. Eu não gosto como ele joga certas cenas. Eu acho que às vezes ele acaba transformando algo que seria simples em algo um pouco confuso, né? Inclusive com a forma como ele parte alguns acontecimentos em capítulos, né? Eu acho que isso é muito comum, né? Mas a maneira como foi feita aqui, pra mim, na minha opinião, irrelevante, não ficou 100% bacana, tá? A arte do George Ginty, não sei se a pronúncia correta é essa, parece Ginty, né? A arte dele também não me agrada, não gostei não. Não faz o meu estilo de arte. Não me agrada, mas também não prejudica em nada a leitura, não prejudica em nada o acompanhamento do material. Beleza? Pessoal, conforme eu disse para vocês, eu quero recomendar, mas para recomendar essa história aqui, você precisa estar com um telefone, um tablet na frente do computador para você poder consultar os personagens, senão você vai se embananar. E também recomendo que, para conhecer um pouco mais o John Walker, o agente americano, você leia Capitão América, o novo Capitão América, e leia também Capitão contra Capitão, tá? Que você vai conhecer um pouquinho mais desse fatídico personagem, o agente americano. Beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Digam aí nos comentários se vocês conhecem o agente americano, se vocês assistiram Falcão e Soldado Invernal, o que vocês acharam desse seriado. E quem quiser e puder, deixa o like, son. A gente se vê no próximo vídeo sobre as créditos de produção.